E se eu te dijera que esse é o único vídeo que tu necessitas ver para, por fim, acabar com este problema que tens de poder ter foco em las coisas que queres fazer? Já te passou que alguma vez estuviste super enfocado em fazer algo, desde que seja no ginásio, em tu trabalho, algum trabalho universitário, e de um momento ao outro tu estavas perdido em tu celular, vendo as redes sociais e perdiste totalmente o foco? Sientes este problema constantemente em tu vida, donde, independente da área, tu queres enfocarte em algo e tu não logras enfocarte, porque sempre parece que algo te saca deste modo de enfoque. Pues bueno, déjame decirte que tú no estás solo. Muchas personas pasan por eso y creo que la mayoría de las personas pasan por eso, incluyendo a mí, incluyendo a ti, incluyendo a muchas personas alrededor. Pero aquí hay una buena noticia para ti. El hiperfoco no es algo que naces con eso, es una habilidad que tú puedes simplemente afilar y mejorar cada día que pasa. Entonces, en este video, en menos de 10 minutos, yo voy a mostrar para ti cómo tú puedes mejorar o hiperfoco em tu vida ou como tu puedes instalar esta habilidade dentro de tu cabeça para que puedas por fim começar a enfocar mais nesses projetos que queres fazer. Aqui eu quisiera venir com apenas 4 passos muito simples que te vão hoje mesmo fazer com que cambies totalmente a maneira com que tu vês o enfoque e que tu puedas hoje mesmo começar a trabalhar isso para para que tenhas melhores resultados. Volvendo, apenas queria te dizer, o hiperfoco é uma habilidade. E assim como qualquer habilidade, para que tu puedas mejorarla, tu necessitas hacerla constantemente. E não é hacerla constantemente de uma maneira mais ou menos, por lo menos eu estou haciendo. Não, tu tienes que hacerlo de uma maneira efectiva por la maior quantidade de tempo que puedas. Então, é melhor que tu practiques 30 minutos de uma qualidade muito boa, uma qualidade extrema de hiperfoco, onde estés muito enfocado, que estés aí 2, 3 horas haciendo um hiperfoco mais ou menos, onde al fim tu digas assim, por lo menos eu tentei. Eu não quero que hagas isso. Quero que sepas que, assim como qualquer habilidade, tu la tienes que entrenar. E la tienes que entrenar de la maneira correcta. Não é de la maneira que se puede, é de la maneira correcta. Então, o primeiro passo que eu te vou dar, que é o mais importante, é eliminar as distrações. Se tu não eliminas as distrações, déjame só escrever acá, as distracciones. Esto aqui é la mais fuerte, el más fuerte problema en el momento de ter hiperfoco. O ponto é que quando tu estás tentando enfocarte em algo, sempre há algo alrededor tuyo que te puede sacar el enfoque e tu sabes que essa coisa está aí. Se é isso a televisão prendida, se é isso personas que ellas estão abertas a poder falar contigo e tu das a abertura para que ellas venham e te distraigan, se é isso tu celular que está com as notificações prendidas todo o tempo, sean isso as próprias notificações que podem aparecer desde tu computador, desde qualquer outro lugar, um vídeo que está no fundo mientras tu haces algo importante. Todo esse tipo de coisas são ferramentas que quitam o enfoque de ti, que simplesmente te distraem. E quando tu vês, se tu sumas o tempo que tu te distraíste durante todo o dia, seja, ahorita eu vi meu celular, respondi e quedei 5 minuticos. Depois eu abri o Instagram para ver algo e perdi 15 minutos. Depois eu abri um vídeo e quedei vendo o vídeo por todo o tempo. Tu puedes darte conta, se tu sumas estas horas que tu passas em tu celular, em las distrações, na televisão, por assim, lo que sea, se tu sumas estas distrações alrededor de tu dia, não vão ser minutos, vão ser horas que tu perdiste nisso. Eu creio que o promédio de horas passadas al dia no celular são como 3 ou 4 horas, simplesmente em uma total distração. Há pessoas que passam mais, há pessoas que utilizam de um tempo completo de trabalho de 8 horas solamente no celular, vendo histórias e vendo TikToks. Então, imagínate como estará a cabeça dessa pessoa acostumada com esse tipo de patrão no dia a dia. Então, lo primeiro que tu deves fazer é eliminar as distrações. Tu deves fazer isso, e eu sei que não é fácil, pero instala alguma aplicação que te vai bloquear as coisas, põe um tempo limite, haz um acordo contigo mesmo, haz um compromisso contigo mesmo e ponte este compromisso de dizer assim, por lo menos 30 minutos, a partir de este minuto, eu não vou a ver meu celular e não vou a deixar-me distrair, eu vou a enfocar-me 100%. Lo outro que tu tens que saber é que o nosso cérebro ama hábitos. Então, se nosso cérebro ama hábitos,
ele obviamente está habituado a distrair-se com as coisas. Esse é um hábito. Quando tu te pones estressado, quando vem uma notificação, tu tens algo automático, porque já se convirtiu em um hábito dentro de ti, de agarrar isso e de perder o enfoque e dar o enfoque a outras coisas. Aún mais tendo em conta que essas coisas te generam muito mais dopamina e muito mais prazer que ser algo que de pronto seja um pouco mais cansão, por ser assim, algo um pouco mais muito sério, que não te traz tanta diversão, certo? Então, se nossa cabeça ama hábitos, tu tens que entender que, volviendo primeiro a lo que eu te disse antes, tu tens que praticar isso todos os dias. E uma outra coisa que tu deverias fazer é criar um mini ritual. Então, todas as vezes que tu quieras ingressar em modo enfoque, tu tens que ter algum ritual que não seja difícil, que não seja complexo e que não te tome mais de 5 minutos para dar o recado, dar o mensagem a tu cerebro que tu vas entrar neste momento em modo de enfoque. Então vamos a dizer assim, todas as vezes que eu hacerme el té negro, significa que eu me vou sentar e eu vou enfocar-me durante 30 minutos. Todas as vezes que eu vá enfocar-me, eu vou respirar fundo e vou escrever algumas coisas e isto será meu ritual para enfocar-me. Qualquer coisa que se te encarre melhor. Eu vou fazer uma meditação, eu vou fazer um estiramento, eu me vou parar por 5 minutos, eu vou preparar um café, lo que seja. O único que tu tens que fazer é comprometer-te com isto que tu estás criando em tu cabeça. Porque se tu dizes que tu vas fazer e tu não lo haces, tu cabeça vai interpretar como se tu não fosses uma pessoa confiável e tu não vas a confiar em ti mesmo. Então, quando tu lo vas a fazer, tu vas a falhar contigo mesmo. E isso vai afetar em tua autoconfiança e vai ser cada vez mais difícil que tu puedas entrenar tu cérebro a hacer lo que tu queres e não as coisas que tu cérebro pide para que tu lo hagas por um simples desejo de mais dopamina e de mais diversão. Então, cria este hábito, cria o hábito de hacerlo com algum ritual por antes. Acuérdate, hazlo por um tempo de qualidade, seja comprometido contigo mesmo e com a palavra com que tu te pones. Se tu te propones para hacer algo, tu deves hacerlo. De lo contrário, tu cabeça não vai confiar em ti. E cada vez que tu intentes poner algo novo, que tu digas para ti mesmo que tu vas fazer algo, inconscientemente tu vas a crer que tu não lo vas a hacer, porque isso é o que normalmente passa. E assim, também quisiera dizer-te acerca de hábitos, que é que para que tu entres em enfoque, tu cerebro normalmente tarda mais ou menos 15 minutos para que tu puedas ingressar neste processo, nesta frequência del enfoque. Então, vuelvo a este ponto, tu tens que eliminar as distrações, hacer tu ritual e sentar-te com paciência, sabendo que o enfoque uma hora vai venir. Assim como quando tu vas a fazer exercício e tu tens que calentar antes de fazer o exercício, que todavia tu corpo está frio, tu cerebro trabalha de uma maneira muito similar. Para que ele ingresse a esta parte de hiperfoco, primeiro tu tens que calentar-lo. E como que tu lo calentas? Haciendo exercícios de enfoque, enfocando-te, literalmente haciendo lo que deves hacer. Quando tu hagas isso, tu cerebro vai entrar em flow em algum momento. Se é isso em 10, em 15, em 20 minutos, em algum momento vai entrar. Pero tu tens que ser comprometido com o que tu dizes e tu tens que hacerlo todo o tempo. Agora, o próximo passo é uma questão de para quê. Nós temos uma dificuldade de fazer coisas que não têm sentido para nós outros. Então, as coisas que tu vayas a fazer, elas têm que estar muito claras do benefício que há por detrás disso. Então, por que eu vou gravar este vídeo? Se isso não me genera nenhum tipo de dopamina, se eu todavia não tenho muitas views, isso me causa um certo incômodo, porque não sou acostumado a fazer isso. Por que eu vou fazer isso? Porque eu tenho um para quê muito claro. Eu quero poder ajudar as pessoas com as coisas que eu he aprendido em minha vida, com todo o que Deus me ha dado, com todo o que o mundo me ha entregado, eu quero poder retribuir isso de alguma forma. Este para quê hace com que tenha algum sentido por detrás disso. Existe uma frase que, se não me acordo, é ou de Dostoiévski ou é de Viktor Frankl em seus livros, que eles dizem que quem tem um para quê não existe nenhum para quem tem um para quê não existe nenhum como, algo assim. Ou seja, se tu para quê é muito forte, se tu razão final é muito forte, se isso é algo que tem uma importância grande para ti, não importa el como, não importa que tendrás que fazer para alcançá-lo, porque el para quê é muito mais grande. Então, para que estou fazendo isso? Tens que dar-lhe sentido para as coisas que estás fazendo. Por que eu me vou sentar aqui a estudar? Carajo, para sacar uma boa nota. Pero para que eu quero uma boa nota? Para que minha mamá quede feliz, para que eu pueda ter uma melhor qualidade de vida no futuro, para que eu pueda ter um melhor trabalho. Hazle
preguntas para ti mismo. Tienes que hacerte preguntas e encontrar el para qué tu haces las cosas. Tienes que entenderlo. ¿Para qué que eu quero ter uma melhor vida? Porque minha vida não foi tão bem, pero ¿para qué que eu quero isso? E pregúntate, encuentra en la raíz, la razón de por qué tu quieres hacer las cosas e enseña tu cerebro e alinea tu cerebro com esta razão. Porque desta forma as coisas vão ter muito mais sentido para ti. Tu cerebro não se enfoca em coisas que não lhe hacen sentido. Lo mesmo passava no colégio. Quando algum professor venia a falar acerca de alguma matéria que não veia sentido em aprender, na matéria de geografia, nada que ver, na vaina de história, que decias assim, carajo, isto passou há 1000 anos, que tenho eu que ver com isso? Isso não te hacía sentido. Então, naturalmente, é muito mais difícil enfocarte en este tipo de coisas, incluso retener a informação de lo que estás aprendendo, quando isso não te hace sentido. Então, encontra uma razão para isso. Ponte muito claro qual é a razão de tudo isso. E muito relacionado com tudo isso está a questão da dopamina, que bueno, creo que todos acá já sabemos, que é algo que existe dentro de nosso corpo que nos dá a motivação para que hagamos coisas com o objetivo de receber algo em cambio, de receber prazer em cambio. Muitas coisas nos traem dopamina. Então, por exemplo, o celular nos traz um prazer imediato, a pornografia nos traz prazer imediato, a comida chatarra nos traz prazer imediato. As coisas normalmente muito fáceis nos traem um prazer muito imediato. Pero normalmente o que é muito fácil tampouco é algo que nos vai beneficiar principalmente a largo prazo. Se tu vês as coisas muito fáceis que estão muito a nossa mão e que dão muito prazer, não traem benefício nenhum. Mientras as coisas que são muito mais demoradas, que levam tempo e que al princípio são um pouco difíceis de hacerse, al final elas sim nos generam prazer e nos generam um benefício a largo prazo. Te dou alguns exemplos. Hacer exercício é chévere. Al principio puede ser que sí, pero carajo, en el día de lluvia, hacer ejercicio, doler el cuerpo, hacer esfuerzo, tener que salir de tu casa, perder 2 horas, eso al principio puede no parecer tener sentido, pero después de un año que tú tienes el resultado que tú quieres, ahí está tu dopamina. Entonces, ¿qué quiero decir con todo eso? Cada vez que tú vayas a hacer algo que tienes que ponerte en hiperfoco, busca recompensarte por eso. Porque si tú lo haces, vamos a decir así, cada vez que eu leia um livro completo, eu me vou a recompensar comendo algo que a mim me gusta. E não vou a comer em nenhuma outra ocasião que não seja quando eu realize isto que eu quero realizar. O que vai passar com tu cérebro? Cada vez que tu termines o livro e tu comas, ele vai ter dopamina. E tu cérebro inconscientemente vai começar a identificar ler com comer sushi, que é dar-te prazer. Luego, ler te vai ser muito mais fácil por uma questão neurolinguística. Neurocientífica, perdão a palavra. E basicamente seria isso. Por mais que existam esses 4 pontos, este acá é o mais importante, eliminar as distrações. Tu puedes ter os 3 acá muito bem coordenados. Eu sei em que me vou recompensar quando termine, eu sei el para qué, eu estou formando o hábito, pero se alrededor tuyo tu tienes distrações que te van a sacar del enfoque, e eu te vou dizer, el celular é uma máquina poderosa para sacar-te do enfoque. É mais, eles invirtieron bilhões e bilhões de dólares para criar esta ferramenta justamente para deixar-te preso aí. Esta facilidade que temos de todo estar a nossa mão, nossos contactos, o prazer, o entretenimento, hasta a calculadora, a câmera, todo isso foi hecho para que nós estemos com isso todo o tempo. E tu puedes ver, ou isso está em tu mano, ou isso está em tu bolsillo. Se não está aí, tu te pones preocupado, porque quase que se convirtiu a algo que hace parte de nosso corpo. Tenha muito cuidado com isso. Isso é o mais importante. E estou seguro que se tu sigues tudo isso, tu vas começar a ter muito mais enfoque a partir de hoje. Vas poder praticar o hiperfoco a partir de hoje e poder enfocar-te em las coisas que realmente são importantes para ti. Então, se crees que isso te ajudou de alguma forma, eu quisiera que, por favor, comentes aqui abaixo quais são as coisas que mais quitam tu enfoque. Quais são essas coisas que mais te estão perjudicando normalmente? Eu te cuento, para mim, aunque eu intente muito, aún assim é o celular. Porque como eu trabalho com redes sociais, como trabalho com marketing, trabalho gravando vídeos, estou todo o tempo com o celular comigo. E não puedo borrar minhas redes sociais porque elas necessito subir por meu celular. Então, necessito subir meus vídeos. Então, isso me traz muito problema. E quisiera saber de ti, qual é a coisa que mais te saca o enfoque hoje? Deja aqui nos comentários, deja el me gusta, suscríbete a meu canal e nos vemos em uma próxima. Não se te olvide de revisar minhas redes sociais que estão aqui na descrição. Eu sou Pedro Melo e nos vemos em la próxima. Hasta luego.